Bem-vindos mais uma vez à Escatologia em Tempos de Crise. Estamos no livro de Apocalipse, encerrando o capítulo 5. Tempo de louvor. Capítulo 5 é um capítulo cheio de louvor a Deus, cheio de adoração ao Cordeiro. Os 24 anciãos se prostraram e no verso 11 ao 14 nós vemos que pelo louvor dos 24 anciãos vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os anjos também louvam o Senhor, louvam o Cordeiro, mas não como redentor deles. Jesus não morre pelos anjos, morreu pela humanidade, mas por causa do merecimento dele ser o Cordeiro de Deus e não pelo que ele fez na cruz. Eles louvam aquele que merece a riqueza, o poder, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, assim como no Salmo, nos Evangelhos e a Bíblia toda. Os anjos louvam a Deus pela sua dignidade, pela sua grandeza, pelo seu poder, por tudo o que ele é. Os anciãos e os anjos motivam então a criação a louvar a Deus. Romanos fala que a criação aguarda a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. E vai que o nosso louvor contagia anjos e contagia a criação. Nós somos motores da criação, do louvor na criação. Isso não motiva você a louvar a Deus? Eu sou motivado com isso. Então, toda a criação louva aquele que está sentado no trono e no Cordeiro. Dá um louvor, honra, glória e domínio que vive para sempre. Reconhecem o poder, a majestade e o governo do Senhor sobre tudo. Reconhecem essa glória e esse louvor que é o reconhecimento do senhorio e supremacia de Cristo sobre toda a criação. Reconhecem então a trindade. Por quê? Porque falam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eles vão mostrar toda a trindade em ação. Nós devemos louvar ao Deus Trino, o Deus Triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O louvor exalta o Senhor sobre toda a criação, mostra o Deus transcendente, aquele Deus que está acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo o Deus imanente, o Deus que veio até nós, nos conhece e nos chama pelo nosso nome. Esse louvor, como todos os seres louvam aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja glória, seja honra, seja poder, todos eles louvam. E é impossível fazer uma imagem de Deus. Por quê? Porque não há como fazer uma imagem de Deus. Por isso que é impossível, por isso que é pecado, idolatria. Não há como criar uma imagem de Deus. Ele é sublime, Ele é santo, Ele é poderoso. Nós podemos contemplar a beleza de Deus na sua criação, mas é impossível criar uma imagem dele. O louvor é dado a Deus em reverência. Reverência da sua majestade, poder, santidade. Reverência por causa de quem Ele é. Tem pessoas que quebram a reverência a Deus, achando que Deus parece como se fosse um amiguinho da rua, ou o primo, ou o irmãozinho. Mas Deus é rei, Deus é pai. Sim, Deus é o nosso pai, mas é um pai que é rei. E nós devemos aprender justamente a nos relacionar com um pai que tem glória e majestade. E o que acontece com os 4 seres viventes quando ouvem esse louvor dos 24 anciãos, dos anjos, da criação? O verso 14 fala que eles respondiam amém, e também os anciãos mais uma vez se prostram e adoram. Louvemos ao Senhor. Se toda língua, tribo e nação estará adorando ao Senhor, pois nós devemos pregar o Evangelho para que isso se torne uma realidade, para que todos conheçam, para que todos louvem ao Senhor juntamente conosco.
O louvor nos lembra da nossa origem, o nosso Pai, a nossa herança, que está reservada para nós no céu. Nos ajuda a olhar para o mundo com misericórdia e graça, porque precisa justamente dessa palavra de redenção, e nos eleva aos céus em oração reverente, em adoração reverente. O Salmo 149, verso 6, fala que nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos espadas de dois gumes. Nós devemos louvar a Deus e ao mesmo tempo agir em função da expansão do reino de Deus no mundo. O louvor deve nos motivar à obra missionária, a que Cristo seja conhecido em toda a criação, em todas as nações, em todo lugar, em todo tempo. Nós devemos ter essa mentalidade. O louvor deve criar em nós uma mentalidade missionária. Se o louvor a Deus não cria em nós isso, nós não estamos louvando o Senhor. O louvor deve fazer que, na hora de contemplar a realidade do mundo, nós possamos dizer assim: nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, tão digno. Como é que as pessoas não conseguem conhecê-lo e contemplá-lo? Eu vou pregar. O louvor deve nos levar a isso, a tornar Cristo conhecido, a mostrar a glória do Senhor às nações. Pregue o Evangelho. Se você não conhece Jesus, você não pode louvar a Deus. Você não experimentou a vida de Deus ainda. Mas pode fazer isso. Como? No arrependimento, fé, crendo no Evangelho, aceitando Jesus como Senhor, reconhecimento da supremacia de Cristo no nosso coração. Busque o Senhor enquanto houver tempo. Com isto eu concluo este capítulo e concluímos o capítulo 5 de Escatologia em tempos de crise. Agora, no capítulo 6, então, entramos nos 7 selos. Sabemos que o livro está, sabemos que os selos estão, e que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, é o único digno. A partir do capítulo 6, então os céus serão abertos. Que Deus te abençoe. Isto foi Escatologia em tempos de crise. Aguarde a próxima mensagem.